Um material que fala sobre uma parte muito importante da nossa história e que muita gente não leu. Será que essa HQ aqui vale a pena o seu investimento? Fala pessoal do Profusão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo e a gente tá aqui em mais um vídeo de reviews e análises de livros e HQs. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma publicação da editora Veneta. A gente tá falando de Cumbi. E eu já vou parar aqui de enrolação e bora pro vídeo! A gente está aqui com Cumbi, esse material que foi publicado pela editora Veneta. Sobre questão de acabamento gráfico, a gente tem aí uma capa cartão e miolo em papel offset branco, tá? Brancão mesmo. E a arte é toda em preto e branco. Ela tem um formato meio diferente do formato das HQs convencionais, tá? Ela tem um formato de livro aí, até mesmo com aquelas orelhas internas. Bom, falando aí um pouquinho sobre o escritor e desenhista, isso mesmo, é o mesmo cara, a gente tá falando do Marcelo de Salete. Ele é um quadrinista, ilustrador e professor brasileiro, isso mesmo, ele é brazuca aqui. Ele é mestre em História da Arte pela Universidade de São Paulo e, bom, ele já estudou aí designer gráfico, né, o que fez com que ele se tornasse alguém muito importante e que chegasse até a ilustrar para várias editoras. Mas falando aí sobre a história. Em Cumbi, bom, o Marcelo de Salete ele vai retratar de uma forma bem diferente a luta dos negros no Brasil colonial contra a escravidão. O livro ele vai trazer aí histórias em quadrinhos, tá? Que são extremamente emocionantes e que vão aí ter como protagonistas os negros escravizados, tá? E vai mostrar aí a questão da resistência, tá? Contra a violência que aconteciam dentro das senzalas brasileiras. Pra quem não sabe o nome dessa HQ, né? É Cumbi, e que é uma palavra banto, tá? Que seria aí um dialeto de origem africana e que dá o nome para a obra, né? Ela é, bom, essa palavra ela tem muitos sentidos, entre elas a gente pode aqui elencar alguns, tá? Como o sol, o dia, a luz, o fogo, a maneira de compreender a vida e o mundo, e também era considerado um sinônimo para o quilombo, né? Que era um local onde os negros que conseguiam fugir se reuniam para fazer a sua resistência, ali, entre aspas, né? Bom, essa edição que a gente tá aqui é uma segunda edição e que ela traz aí um novo pós-fácil do autor, tá? E tem alguns desenhos inéditos que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Basicamente aqui o formato, né, dessa HQ, barra livro, né, que a gente pode colocar aqui, são várias histórias menores que vão formar uma história grande. Basicamente elas vão se unir muito por conta do contexto histórico, pela parte histórica em que elas estão sendo retratadas. Então todas elas vão ter ali mais ou menos o mesmo pano de fundo histórico, mas os protagonistas, né, os negros escravos protagonistas dessas histórias vão ser diferentes. Então a gente vai ter várias historinhas aí que vão se passar no mesmo período. O que a gente consegue ver dentro dessas histórias? Bom, a gente vai conseguir ver aí a diferença que tinha, né, entre as classes, vamos, se a gente pode colocar assim, que existiam entre os próprios escravos daquela época. Então, por exemplo, a gente tinha aquele escravo que trabalhava no campo, que ele era bem maltratado. A gente tinha aqueles que trabalhavam na casa grande, né, que era a casa ali dos senhores, que já tinham um tratamento um pouco melhor, né? Então a gente consegue ver nessas histórias essa diferença. A gente também consegue ver a relação, né, dos senhores, né, os donos dos engenhos, com os capatazes e dos capatazes com os escravos, tá? A gente consegue ver toda essa dinâmica, como é que acontecia dentro dessas histórias e como que essas relações uma interferia na outra, tá? A gente também consegue ver muito como funcionava a organização, tá? Dos escravos dessa época, né? Que eles começaram a ter aí um início de rebelião, né? Se formando, e como esses escravos que conseguiam fugir, eles conseguiam se organizar, né? Ou mesmo os que estavam presos, eles conseguiam se organizar para poder fugir. Então a gente consegue ver tudo isso daí dentro dessas histórias. Bom, com relação aos desenhos, cara, o Marcelo de Salete manda muito bem, tá? Por mais que seja preto e branco, a HQ, meu, ela consegue dar movimento, ação, você consegue ver tudo isso e os desenhos são realmente aí espetaculares. Eles têm que ser vistos com calma, tá? Não passa a HQ correndo, porque é uma HQ que ela consegue ser bem rápida na hora de você ler. Se você bobear, cara, em uma noite, em algumas horas você termina ela.
mas eu indico você, vai digerindo essas histórias, tá? Pega uma por uma, vai lendo elas e vai prestando atenção na arte, cara. O Marcelo de Salete, ele deu uma atenção muito grande a isso daí, então a gente também tem que dar essa atenção, porque vai engrandecer bastante a história. O único ponto que eu tenho com relação a essa HQ é a questão de... É uma HQ que trata do assunto muito bem, tá? O Marcelo de Salete, ele é um estudioso da área, então é um cara que tem todo o embasamento para falar sobre isso. E realmente ele entrega aqui, cara, uma baita obra-prima. Mas tem aquela questão que normalmente nas HQs você acaba se apegando aos personagens. E por serem histórias curtas, você acaba não se apegando, tá? Então esses personagens passam ou alguma coisa acontece com eles e você não tem aquele apego emocional, então você meio que, entre aspas, não se importa muito, tá? Com o que aconteceu ali com ele. Claro que você fica muito impactado com as situações, mas você não cria aquela afinidade com o personagem principal de determinada história. Com relação à HQ, ela é uma ganhadora do Prêmio Eisner de 2018, então a gente já sabe aí o calibre dessa história. Ela recebeu aí 2 indicações para o Prêmio Rudolf Dirks, da Alemanha, e 3 indicações ao Prêmio HQ Mix aqui do Brasil. Bom, ela já foi publicada em diversos países, entre eles que a gente pode elencar aqui: Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Polônia e Turquia. Então realmente foi uma HQ difundida, todo mundo fala bem nela dos outros países e aqui no Brasil todo mundo fala muito bem. Então, cara, é uma HQ que você tem que dar uma atenção, você tem sim que pegar ela como uma forma de leitura aí, porque vai fazer a diferença com certeza, vai te agregar muito mais cultura e é uma parte da história que a gente tem que aprender para que nada disso volte a se repetir e que muitas pessoas botem a mão na consciência sobre as suas atitudes atuais, tá? Isso daí é muito importante, a gente não pode esquecer o passado. Com relação ao número de páginas, a gente tá falando aí de 192 páginas e o valor pode oscilar aí de R$ 38,90 até R$ 59. Depende do formato que você for pegar, isso daí vai ditar muito, e o local, né, que você for pegar. Do mais, a gente super indica uma HQ nota 10, que, cara, é um trabalho de história que foi feito com muito amor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa análise aí de Cumbi. E se você não deixou o seu like lá no comecinho, já deixa agora se você puder. Compartilhe aí com todos os seus amigos e familiares e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. No mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!